E eu vou principalmente basear em agendas feitas que foram levantadas pelas agendas, pelos compromissos, tanto do Ministério como do senhor, pelo controle de agenda da Controladoria Geral da União, que foi aonde eu me baseei, tá? E eu vou começar perguntando, o senhor, ao longo do depoimento, falou claramente que o senhor não foi informado pessoalmente da... Presidente, dá para pedir... Presidente, pede silêncio, por favor. E repor meu tempo, porque não... Senhores, por favor. Pode repor o tempo da deputada. Obrigada, presidente. Então, ministro Lupe, o senhor falou claramente que o senhor não tinha sido informado pessoalmente da dimensão do problema antes dessa operação sem desconto, né? Mas eu queria que o senhor confirmasse, porque o senhor fez uma reunião com o ministro Haroldo Cedras, do Tribunal de Contas da União, em 27 de setembro de 2023, e o ministro Haroldo Cedras, ele é o relator que cuida da representação dos descontos indevidos, e essa reunião que o senhor fez em setembro de 23 foi dias antes dessa decisão cautelar do Tribunal de Contas da União, que disse da situação que era gravíssima e que deveria ser realizada uma inspeção no INSS, no Dataprev e tal. O senhor lembra dessa reunião? O senhor confirma que fez essa reunião? Confirmo, lembro. Quem pediu essa reunião foi até a época o presidente do INSS, que já tinha sido arguído do INSS dessas, eles chamam de parecer preliminar, se não me falha a memória. E ele pediu para a gente fazer audiência para saber qual seria o procedimento que o INSS teria que tomar, e eu fui junto com ele. Então, isso foi em 23. Foi, e depois... foi setembro, por aí, não foi? Foi dia 29 de setembro, 27 de setembro de 23. E depois, isso foi um pouco antes da decisão cautelar do TCU, que proibiu esses descontos em outubro de 23. Depois o senhor fez uma outra reunião com o mesmo ministro Haroldo Cedras, que também é o relator dos descontos indevidos, em 8 de maio de 24, que foi um mês antes do acórdão do Tribunal de Contas da União, que saiu no dia, o acórdão 115 de 2024, que proibia essa averbação de novos descontos e tal. Então, a minha pergunta objetiva, e eu queria que o senhor, assim, fosse o mais objetivo possível, é do que tratou esta reunião, porque o senhor fala que não sabia ter operação sem desconto, mas, por outro lado, em 23 e 24, teve duas reuniões específicas, onde o assunto já foi tratado como gravíssimo, onde já foi proibido descontos associativos. Então, essas duas reuniões, eu queria que o senhor falasse, principalmente da última, do que se tratava e o que foi acordado ali. Oi, não, deputada. Os acordos do Tribunal de Contas acompanham as contas e as prestações de contas dos órgãos governamentais. O INSS tinha apresentado essa prestação de contas dele, colocando todas as questões de pagamento, aposentados, pensionistas e também os dois tipos de desconto em folha que tínhamos, o associativo e o dos empréstimos consignados. E nós fomos para saber qual seria da primeira, qual seria as regras, o que o Tribunal de Contas queria que o INSS fizesse. Ficaram das equipes técnicas do tribunal, com a equipe técnica do INSS, levantaram isso. Inclusive, a minha portaria, do INSS, a portaria, foi baseada nessa instrução dada pelo Tribunal de Contas. Na segunda, já tinha passado um tempo, não lembro se 2 ou 3 meses, um pouco mais, 6 meses depois, foi 2024 já a segunda, não foi? 8 meses. Então, já tinha essa resolução aprovada e o tribunal decidiu para que tivesse suspenso os novos acordos de cooperação. Foi suspenso os novos acordos de cooperação por determinação do Tribunal de Contas. E o INSS montou, junto com o Tribunal de Contas, um grupo para fazer, eu tenho até tudo isso relatado aqui. Não, eu sei, o grupo o grupo geral, eu já sei. Okay. E nesse grupo geral, só para a senhora saber, aqui tem ponto por ponto, vou dizer mais a data exata. Instituto só... eu vou perguntar sobre o grupo depois. Mas obrigada. Então, na verdade, desde 23, o assunto foi classificado como gravíssimo. É verdade. Esses descontos, depois, que confirmado em 24.
2024 com a portaria. Agora eu vou fazer uma outra viagem do tempo e eu quero falar do Milton Cavallo, presidente de Sindinap, que o senhor já falou que é colega de partido e tudo. Então, a instrução normativa 162 de 2024 determinou a questão da biometria, a introdução da biometria. O INSS veiculou em abril de 24 que teria que ter a biometria para o crédito consignado, não é isso? Então, o INSS divulgou no seu site suspensão de novas adesões até a solução. Senhora, essa biometria sempre era para ser executada pela data prévia. Sim, a ser implementada pela data prévia. Agora, a minha pergunta é a seguinte: consta uma reunião em 14 de maio de 2024 com o senhor Milton Cavallo. E dias depois, o INSS voltou atrás. Então, a pergunta é, teve uma informação do INSS, depois teve uma reunião com o Milton Cavallo, do Sindinap, e depois, subitamente, o INSS voltou atrás. Essa reunião comigo? Com a data prévia, sim, o senhor pode checar a data, por favor. E daí foi decidido que teria uma solução transitória, sem biometria, e que beneficiaria o Sindinap e outros tal. A minha pergunta para o senhor é: qual foi a demanda recebida do senhor Milton Cavallo e se o senhor deu alguma ordem para o INSS rever a sua posição inicialmente dada no site, e depois teve uma outra reunião com o Dataprev, com o presidente do Dataprev, no dia 17 de junho de 2024. Então, a minha pergunta é se o senhor objetivamente deu alguma ordem nessas duas reuniões especificadas para voltar atrás. Nenhuma, só para ajudar a senhora na informação. A Dataprev estava levando um tempo maior do que a gente esperava para colocar o sistema de biometria. Então, a gente teve... Ela só implantou, na verdade, para valer completo em janeiro desse ano. Levou praticamente um ano e meio. Parte por culpa da própria diretoria de benefícios que eu demiti, o diretor de benefício André. Um dos principais motivos foi esse, a demora de ele avançar na aceitação do sistema que estava sendo feito pela Dataprev e também pela morosidade que a Dataprev teve. Então, a reivindicação foi que a gente tivesse um interregno, um espaço de tempo até a introdução. Não foi só do Milton Cavallo, que era o presidente. O Milton Cavallo, ele assumiu a presidência só depois da morte do João Inocentino, que era o presidente. Eu acho que não, um ano ele deve ter completado agora. Ele não tinha nem muito conhecimento disso, João Inocentino, sim. Então, foi feito por causa que eles pediram um tempo ao INSS. Eu participei da reunião, depois foi tratar com a INSS, foi tratar com o INSS esse tempo, até estar fechada a biometria. Ok. E a outra questão também, fazendo essa linha do tempo, eu quero falar sobre o desbloqueio em lotes dos descontos para a CONTAG, que era uma coisa que já era contra a legislação existente. Então, consta que em 9 de março de 2023, a CONTAG pediu para o INSS fazer um desbloqueio de um lote, isso consta do relatório da PF. No dia 4 de abril, logo na sequência, o INSS negou, de uma maneira assim veemente, e no dia 19 de junho de 23, a CONTAG faz outra vez o mesmo 23 pedido... ou 24? De 23, 19 de 6 de 23. A CONTAG faz outra vez o mesmo pedido que foi negado, né, 2 meses antes, e consta uma reunião do André Fidelis e outra no dia 14 do 6, uma com o Stefanuto e outro sem o Stefanuto, com o senhor. E o INSS, assim, subitamente teve uma mudança total de posição depois dessa reunião com o Fidelis. Então, a minha pergunta para o senhor, também objetiva, eu quero saber se o senhor orientou o Fidelis, que foi o indicado pelo senador Weverton, que o senhor falou com a sua anuência, se o senhor teve alguma orientação clara para uma mudança de posição do INSS, que primeiro fala não e logo depois fala sim. Todo o parecer sobre essa questão específica da CONTAG foi dada pelo INSS, pela área técnica do INSS. À época, o Stefanuto me informou que a parte de toda a assessoria técnica e jurídica autorizou, porque era um número grande, eu não lembro mais o número, era um número grande de pessoas que tinham autorizado, que estavam represadas desde 2022, que já estavam prontos, é o que me foi afirmado pelo INSS, desde 2022. E como a gente teve um bloqueio geral, estava prejudicando por demasia a eles, e isso que eles entraram em contato com o André, com o INSS para pedir. Eu não orientei nada, porque eu nunca me envolvi nessa parte técnica, sempre foi o INSS que fez. Reunião
A reunião foi feita com o senhor, as duas, mas não teve orientação. Não. Ok. E meu último ponto, eu queria saber, o senhor, pela fala, o senhor é contra descontos associativos hoje, depois de tudo que aconteceu? Na folha de pagamento. Porque o que me causa, assim, estranheza é que eu não sei, eu acho que o posicionamento, eu não sei se o senhor acompanhou a votação do projeto que teve na quarta-feira, né, onde a gente realmente, o projeto de lei 1546 de 2024, onde tinham 2 destaques, foram emendas apresentadas pelo PT, pelo PCdoB, pelo partido do senhor PDT, pelo PSOL, pela esquerda de maneira geral, e foram feitos 2 destaques, o destaque número 4 e 10, que foram retirados depois, onde tinha esse retorno desse desconto associativo. Eu queria saber se o senhor, como ministro da Previdência do PDT, o senhor é a favor dos destaques feitos pelos colegas. Depois eles resolveram tirar, porque ia pegar uma opinião pública, mas o senhor é a favor que esses retornos, que esses descontos voltem ou não? Não, eu sempre defendi publicamente, é só pegar a própria página da Previdência, que não tivesse desconto em folha de nenhum tipo, nem do associativista, nem do desconto do consignado. E sempre, porque é lei, né? Essa questão do consignado é lei. Tinha que ter uma nova lei, inclusive já veio nova lei, agora vocês aprovaram. Aprovamos. Com urgência urgentícia. Há dos associativos, mas ainda não aprovaram, mas eu sempre defendi que não tivesse. Obrigada, presidente.